Boa tarde. Meu nome é Rosana Márcia. Estou aqui simplesmente no estágio 3, onde irei gravar essa aula e postar no Netflix para vocês. E aqui é o nono C, não é isso, professora? Onde está presente aqui a professora que... Eu que me apresentar. A professora... Se apresente, professora. Meu nome é Irivânia, todos vocês já sabem. Eu sou formada na área de biologia e tenho ciências ambientais. Eu fiz essa criança, tá? E leciono biologia 1, 2 e 3 e ciências. Vamos lá? Quando a professora está trabalhando lá, pode continuar. Certo? Mas eu vou buscar aqui. Ok. Certo? Continuando. A gente vai trabalhar a história do ar. Certo? Desde os primórdios, quem foi a primeira pessoa a falar, o que cada pessoa pensava a esse respeito. Ok? Começamos por Demócrito. Demócrito defendeu a ideia de que a matéria era composta por pequeniníssimas partículas. Alguém lembra do que seria a definição de átomo? Não? Não lembra? Certo. Isso é uma aula de revisão, viu? Continuando. O modelo baseado apenas na intuição e na lógica. Ou seja, ele ainda não tinha os instrumentos que vieram depois dele para analisar o ato. Ele deduzia que fosse daquela forma. Certo? Continuando. Modelo proposto por Demócrito. Qual era o modelo de átomo proposto por Demócrito? Toda matéria é constituída por átomos e vazios. A matéria completa, imagine que fosse uma bola, um círculo, cheio de outros círculos dentro, e o espaço entre esses círculos fosse vazio. Qualquer coisa eu vou desenhar ali, você vai entender. O átomo é uma partícula pequeniníssima, invisível e que não pode ser definida. Ou seja, o átomo é uma partícula que não se divide, certo? Ou seja, é indivisível. Lembra desse caderno? Vocês copiaram? Bom lembrar. Os átomos encontram-se em constante movimento. O universo é constituído por um número infinito de átomos indivisíveis e eternos, ou seja, eles vão permanecer lá. Isso era a ideia proposta por Demócrito. Esses principais pontos foram analisados por ele e até então era a única proposta que tinha a respeito do átomo. Continuando, mais adiante, Aristóteles teve outra ideia. Vocês têm que entender que, de acordo com o tempo, os instrumentos que vão aparecendo para que eles possam analisar a partícula vão melhorando o conceito que eles têm a respeito de alguma coisa, nesse caso do átomo. Tá? Continuando, posso? O que é átomo? Segundo Demócrito, é uma partícula que não se divide, né? Pronto, tomara que isso fique. Modelo de Demócrito foi rejeitado por um dos maiores filósofos de todos os tempos, Aristóteles. Aristóteles acreditava que a matéria era contínua e composta por 4 elementos. Primeiro, ar. Segundo, água. Terceiro, terra. E quarto, fogo. O modelo de Demócrito permaneceu na sombra durante mais de 20 séculos. A gente chama na sombra porque só tinha ele. Até então, ninguém se propôs a ter outra ideia. Entendam o seguinte, que na química, na biologia, sempre tem alguém descobrindo coisas novas, levando aquela teoria para trás, tornando aquela teoria inválida, certo? Nós não temos a mesma teoria de átomo que Demócrito propôs. Não temos a mesma de Aristóteles. Foram inovadas algumas ideias. Algumas permaneceram, outras foram reformadas, certo? Alguma pergunta? Nenhuma pergunta?
Continuando. Dalton, no século XIX, ele ressuscita a teoria atômica. Na segunda metade do século XVIII, a química sofreu uma grande evolução. Certos fatos não podiam ser explicados pela teoria de Aristóteles, como a lei de Lavoisier. A massa dos reagentes é igual à massa dos produtos. Para explicar esses fatos, John Dalton propôs em 1807 o seu modelo atômico. Vocês viram agora? Modelo proposto por Dalton. A matéria é composta por pequenos corpúsculos que não se subdividem. Lembram que Demócrito já tinha mais ou menos uma noção sobre isso? Só que ele não explicou dessa forma. Mas ele, embora ele não tivesse não tivesse meios de analisar como Dalton, ele já tinha uma noção do que seria átomo, lembra? Continuando. Os átomos do mesmo elemento são iguais entre si e têm a mesma... Alguém está acompanhando a leitura? A mesma massa. A matéria é formada pela união de diferentes átomos em proporções definidas. Aqui seria o átomo, só que o átomo não é desse tamanho, tá? Vocês vão ter noção de quantos átomos são, por exemplo, no ponto final, quando você coloca no caderno, quantos átomos vai ter ali naquele ponto. Daqui a pouco. Certo? Só para vocês. Embora seja uma partícula invisível e indivisível, então isso compreende que ela não seria desse tamanho. Mas seria mais ou menos dessa forma. Um círculo, que apenas isso, que não se divide. Mais adiante, em 1904, nós tivemos o modelo de Thomson. Thomson realizou uma série de experiências utilizando um tubo de raios catódicos, tubo semelhante aos tubos existentes no interior dos televisores. Não são os televisores do tempo de vocês, tá? Aquela TV de tubo que a vovó tem em casa. Se você abrir, você vai ver. Lá, lógico que você não tem mais idade para a abertura dessa natureza. Se você abrir, você vai ver um tubo. E esse tubo é semelhante ao que Thomson utilizou. Nesse tubo eram efetuadas descargas elétricas através de um gás rarefeito. O gás seguiria dessa forma aqui, ó. Passaria por aqui, ó. Tubo de raios catódicos. Se vocês observarem, como a gente nós não temos um laboratório para funcionar nada, infelizmente, mas nós estamos aguardando, né, gente? Até o dia que ninguém sabe. Em 1897, Thomson propõe um novo modelo. A mesma pessoa estudou, chegou à conclusão de que aquilo que ele tinha pesquisado não estava incompleto. Foi mais adiante. Ao estudar as descargas no interior desse aparelho, Thomson descobriu o elétron, ou elétron. Se você for procurar no dicionário, você vai entender que os dois são sinônimos. A mesma coisa. Observa-se uma fluorescência esverdeada devido à existência de partículas de carga negativa que saem dos átomos do católico. Estão vendo no centro a aparência esverdeada? Os átomos estão saindo dali. Por isso a aparência esverdeada. A descarga emitida tinha carga elétrica negativa e era de natureza corpuscular. Alguma coisa? Complementar? A massa era muito menor que a massa de qualquer átomo conhecido. Eram os elétrons, ou elétrons. Thomson provou que os elétrons eram corpúsculos dotados de carga elétrica e de massa, que fazem parte de toda matéria. O que é matéria? Alguém lembra? Se for procurar, eu vou. É tudo aquilo que ocorre. Não, a ciência estuda uma das coisas. Lembra aquilo? O lugar no espaço tem? Ninguém lembra? Tá vendo? Tem o quê? Que tem massa. Não lembram. Mas eu sinto muito que vocês vão precisar tudo isso no primeiro ano. Certo?
Eu acho que é no segundo trimestre. Vocês veem. Tá bom? Eu vou ficar muito feliz se vocês precisarem resolver. Vamos lá? Continuando. O modelo proposto por Thomson era o seguinte: 1904. Espera com carga elétrica positiva. Essa partezinha em lilás, eu não vou para frente da luz, porque senão eu vou. Vocês vão visualizar direito. Essa partezinha em lilás, e os elétrons seriam essa parte amarela. O átomo era uma esfera maciça, ou seja, não tinha nenhum lugar vazio, era maciça, toda completa. Por essa carga elétrica positiva e por essas bolinhas soltas que seriam os elétrons. Certo? O átomo era vazio. Era vazio? Cuidado. É bom vocês anotarem. Depois nós vamos fazer uma apanhada rápida. O número de elétrons seria tal que a carga total do átomo seria zero. Modelo de pudim de passas. Quando você pensar no pudim de passas, e boa parte dele é pudim e tem as passas, vamos dizer, distribuídas assim de forma salteada, seria esse modelo aí. O modelo proposto por Thomson. Certo? Estão pensando? Estão visualizando? Talvez com comida vocês consigam, né? E vocês estão prestando atenção? Lembra quantos modelos atômicos vocês já viram? O professor já expôs, já mostrou, explicou quantos modelos atômicos. O primeiro foi Demócritos. O segundo, Aristóteles. E o terceiro, e esse, e agora? Não, o terceiro já passou. Já. Certo? Cuidado com o primeiro. Foi essa pessoa. Continuando. Bom, gente, a professora vai continuar, mas vou encerrar por aqui. Eu quero agradecer a todos. Obrigada pela oportunidade. Obrigada pela oportunidade. Vocês estão de parabéns, é uma turma excelente. Espero que vocês aproveitem mais as aulas da professora. As aulas são ótimas, dinâmicas. E vocês só têm a ganhar, né? E participe mais, gente, da aula. Só isso, obrigada.